Boa noite pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos começar aqui uma nova live, né? Para falar sobre um tema bastante interessante, inclusive, que são as ligações, né? Brasil e Itália, e principalmente ligadas aí com relação à imigração vêneta, a imigração dos italianos que vieram aí no início do século XX, final do século XIX, no Brasil, né? Só vamos aguardar aí o convidado entrar, que é o Fernando Menegatti, aguardando o Fernando entrar aí para a gente bater um papo muito bacana sobre esse tema. Só mais um minutinho aí, assim que ele entrar eu já libero ele aqui na live, tá bem? Espero que todos estejam bem, inclusive, né? Espero que todos estejam bem, começou a esquentar um pouco, então... espero que todos estejam tranquilos aí já em casa para poder acompanhar esse bate-papo, que vai ser muito interessante. Só me confirma se todo mundo está me ouvindo bem, se alguém puder me dar um ok aí, comentar. Vou avisar aqui o Fernando. Obrigado, Gislaine, ter avisado aí que tá tudo ok com o áudio checked. Vamos lá então para nossa... Só aguardar o Fernando acessar a live e eu já libero aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Ed, por ter confirmado também que está ouvindo. Obrigado pela presença. Só um minutinho. Sai aqui. Só um minuto, pessoal. O Fernando está tendo um probleminha com a internet. Assim que ele restabelecer aqui, a gente já... Fernando, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certo, tá conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo. O pessoal que deve estar ouvindo também, eu fiz uns testes aqui já com o meu áudio. Então, beleza. Pessoal, estão ouvindo bem a Fernando aí? Tudo certo agora? Vamos começar a Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Ei, teste de som aí básico. Dá um ok aí pra gente, né? Mas eu acho que sim, acho que
Vamos começar o bate-papo, muito bacana, Fernanda. Obrigado por ter aceitado o meu convite para a gente falar um pouquinho sobre esse país, né, e essa região que a gente tanto ama, né, que é a região dos nossos antepassados, né, exatamente. Então, isso tem tudo a ver com a Itália, tem tudo a ver com o trabalho que eu já desenvolvo há muitos anos, com o trabalho que você desenvolve já há muitos anos também como linguista, como pesquisador, né? Então, eu acho que vai ser um papo muito bacana para a gente tratar alguns assuntos bem interessantes, né? Bom, para quem não me conhece, me apresentar rapidamente, o pessoal já me conhece um pouco. Então, Fernando, suas palavras, por favor. Se apresenta para o pessoal, diga um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua formação. Vamos lá. Beleza. Então, pessoal, como vocês já viram, eu me chamo Fernando Menegatti, eu vou tentar reduzir, né, minha história para não ficar muito esse negócio de apresentação aí, né? Eu também não gosto tanto, né, de ficar se apresentando tanto, mas o que acontece? Eu nasci aqui no sul do Brasil, tá? Na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, e aqui a gente ainda mantém um pouco mais da tradição, enfim, eu digo até da tradição linguística dos nossos antepassados vênetos, no caso, tá? Os antepassados que vieram da região do Vêneto, e é por isso que as pessoas, ainda existem muitas comunidades que falam o vêneto, né? Que falam a língua vêneta, enfim, reconhecida hoje como língua até pela própria Unesco, porque se entende que são línguas históricas ali na Itália, que vieram antes da unificação, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, minha família falava o vêneto, assim como muitos outros, meus parentes ainda falam o vêneto, e muitas vezes a gente acaba falando, e isso, eu cresci com isso, né? Depois de um certo tempo, a gente sabe, né? Se afasta dos pais, sai de casa, e eu meio que deixei isso para trás, normal, e depois, né, um pouco mais velho, eu comecei a retomar isso, estudei, né? Enfim, estudei isso na faculdade, esse tipo de coisa, né? Fiz nesse trabalho mais voltado aí para línguas, também, né, mestrado em educação, mas aí eu já estava ensinando. O que acontece? Eu fui lá para a Itália, eu fui para o Vêneto, eu tinha sido convidado também para falar, para representar a comunidade de vênetos brasileiros, falantes de vênetos, lá no segundo convênio de língua vêneta, que aconteceu em Vicenza, em Arziano, né, na cidade de Arziano. Então, é respeitado lá, né? Tanto que eles têm um convênio da língua vêneta, veio o pessoal da Unesco, o pessoal da Universidade da Alemanha de Frankfurt, que faz bastante pesquisas das línguas históricas da Itália, só para meio que dar assim, uma geral que realmente são línguas interessantes e respeitadas pela comunidade linguística, às vezes não tão respeitadas pelas pessoas, porque também não se tem tanto conhecimento, às vezes, a respeito disso. Mas aí eu vi que eles tinham esse resgate forte com a língua e eu voltei para o Brasil e decidi também começar esse trabalho, que é com o Lengua Mare, né? O Lengua Mare, que significa língua mãe em vêneto, Lengua Mare. E eu comecei assim a ensinar, né? Principalmente os descendentes de vênetos, porque vocês podem pensar que a grande maioria são esses que me procuram, né? São pessoas, claro, já faz 5 anos, mais ou menos 5 anos que eu ensino vêneto, né? Eu formo sempre turmas aí, praticamente todos os anos saem novos falantes de vêneto, porque tem essa ligação da pessoa. Eu ensino italiano também, claro, óbvio, mas existe o Lengua Mare, surge, né, com essa proposta de recuperar o vêneto, que é a nossa língua, digamos, afetiva, né, a língua que nos toca, porque é a língua que era dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, assim por diante. Bom, eu fiz um breve resumo ali, eu não quero me estender muito, a gente vai conversando melhor sobre isso. Eu queria até comentar que uma das que me motivou bastante a te chamar, enfim, a gente se conhecer ali pelo Instagram também, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas o que me motivou bastante a te chamar é algo que tem nos chamado bastante atenção, principalmente para a gente que trabalha diretamente com a Itália, praticamente todos os dias, né? Com descendentes de italianos fora da Itália e italianos na Itália também, enfim, tem várias comunidades ali que a gente trata todos os dias, né? E a gente começa a notar muitas vezes que os próprios italianos, sejam italianos do Vêneto, sejam italianos do Piemonte, sejam italianos da Lombardia, da Calábria, Sicília e assim por diante, eles não têm a real dimensão de que praticamente existe uma Itália fora da Itália,
né? Sim. E essa Itália fora da Itália, representada hoje por milhões de descendentes de italianos, né? Em sua grande maioria, eu diria, arrisco aqui, vai 80% vêneto, mais ou menos, Fernando, se me corrija se eu estiver errado nessa, mais ou menos isso, né? 80% do vêneto que migraram para o Brasil lá no fim do século XIX e início do século XX, né? E aqui ficam, aqui construíram família e aqui, obviamente, hoje, como é meu trabalho, procuram resgatar aí as origens por meio de um processo de reconstrução, que a gente fala que é um processo de reconhecimento da cidadania italiana, né? Então, essa noção, quando, por exemplo, o italiano comum olha, né, para, olha, o brasileiro, o ítalo brasileiro vem para a Itália fazer seu processo de reconhecimento da cidadania, ou então Marco, de repente só, antes de continuar, o teu microfone está dando um pouquinho de falha, não sei se tu tirar o fone, acho que de repente melhora, hein? Se tu tirar dele. Será que melhorou? Agora melhora porque eu vi que o pessoal também estava reclamando, daí talvez fica um pouco ruim também, mas agora ficou legal, eu acho que agora vai. Pode continuar. Agora tá bom, né? Desculpa. Então tá bem. Agora tá bom, agora tá bom. Tava com fone, devia estar dando algum tipo de interferência. Geralmente acontece isso. Então, retomando, o que eu achei bastante interessante é eu falar com essas pessoas que acho que tá dando só um minutinho para eu desligar. Só um minutinho. Só um minutinho. Agora tá bom ou tá ruim? Tá bom. Eu estou escutando bem. Então, perfeito. Isso. Então, basicamente, retomando, né, com essas pessoas que a gente trabalha todo dia, enfim, está em contato, eles não têm essa real dimensão, né? E quando eu encontrei ali, a gente se falou pelo Instagram, eu achei bastante interessante, porque a língua, na verdade, essa língua vêneta, né, que se fala hoje em dia, se estuda, né? Enfim, você é professor, você é linguista, enfim. Eu acho que é um dos grandes elos dessa cadeia, né? Dessa enorme migração italiana que veio para o Brasil e, posteriormente, acabou se estabelecendo aqui e, de alguma forma, teve família aqui e agora procura se religar com a Itália, principalmente com o Vêneto, né? Deixa eu me colocar aqui talvez um outro fone, eu acho que vai melhorar O pessoal ainda está reclamando um pouquinho do ruído. Só um minuto, Fernando. Agora será que está melhor ou não? Agora está melhor. Agora melhorou. Está melhor. Sim. Eu não sei, vai estar mesmo um ruído de fundo, não sei porquê. Tô notando um ruído de fundo. Enfim. Então, conta um pouquinho, Fernando, de que forma que, na verdade, explica para o pessoal, né, que está ouvindo a gente aqui, participando da live, a questão dessa diversificação de províncias, de regiões italianas, né? E o que representa o Vêneto, o que representou o Vêneto na Itália um dia historicamente e o que ele representa hoje. Sim. Bom, basicamente assim a gente vai ter que tentar dar uma resumida, né, nesse conceito histórico, porque tem uma abrangência enorme assim para a gente explicar essa formação, né, por que existem essas diferenças na Itália, que são diferenças não só linguísticas, mas também diferenças de base étnica, digamos assim. A Itália, a gente sabe que, enfim, aquela uma península ali que ela foi sendo constituída ao longo dos séculos por vários povos. E isso a gente consegue encontrar na literatura histórica da Itália, né? Nós temos ali, chegam os primeiros povos, tanto lá no sul quanto no norte, e se teve uma influência muito grande de diversificadas culturas, né?
assim como a cultura vêneta, para quem talvez nunca estudou sobre os vênetos antigos, né? Os vênetos antigos, eles têm uma literatura muito forte, focada nos vênetos antigos lá no Vêneto, apesar de a cultura inicial, que é da Idade do Bronze, muito antiga, ainda ser um pouco descoberta, né? Tem muita fase arqueológica ainda para andar a respeito disso. Então a gente sabe que são povos diferentes que chegaram, pelo menos os povos de base, e depois também a gente entende que a Itália fez ali parte do grande Império Romano, né? Que não foi só a Itália, que ele começa a anexar praticamente a todos. Mas o que ocorre é que basicamente, sim, essa diferença sempre esteve viva ali na Itália, isso é normal, os próprios romanos, né, eles chegam ali tardiamente, eles chegam depois, se a gente for considerar, por exemplo, os vênetos, que já tinham uma civilização de 10 séculos antes, né, do Império Romano ser constituído ali, mas o que acontece é que lá na Idade Média, quando Roma cai, né, que enfim, começa a Idade Média em si, nós iniciamos uma série de invasões ali, né? Invasões bárbaras e tal, que já estava sendo pressionada, enfim, para entrar ali no território já há séculos, né? Eles combatiam contra isso e, enfim, com as suas campanhas. O que ocorre é que depois dessa invasão, depois da queda de Roma, tudo começa a ficar muito mais fechado, tudo mais restrito. E a gente acompanha, digamos, o que era uma espécie de globalismo até então, começa a se tornar uma retração disso. O que acontece é que isso não é diferente também na península, tá? Na península, cada local começa a se fechar, cada um por si, e acontece uma grande ruptura ali, porque basicamente toda a península itálica acaba pertencendo aos lombardos, ou o que eles gostam de chamar na Itália de longobardos, para diferenciar entre os lombardos atuais e os históricos, que nada mais era um povo germânico, né? Um povo que considerado bárbaro, porém germânico, e eles praticamente dominaram toda a Península Itálica, e um trecho dela também, um pouco menor, acabou ainda sendo controlada pelo Império Bizantino, vulgo, né, Império Romano, aquilo que havia sobrado do Império Romano. E que os lombardos fizeram de tudo para expulsar eles da Península Itálica. Chegou num certo momento, é óbvio que os romanos lá em Constantinopla não tinham mais muito poder, né, na Península Itálica, porque era muito longe. Veneza, que ainda não era Veneza, né, porém, o que acontece? Era apenas lagoas, né, ninguém vivia ali, era só algum pescador, alguma extração de sal que ocorria por ali naquele período, mas quando as invasões, né, germânicas, invasões bárbaras começam a ficar assim tão fluentes, muitos desses vênetos não querem viver ali sob o governo de estrangeiros. E o que ocorre é que não todos, né, mas muitos deles acabam saindo ali das outras cidades, enfim, né, Pádua, Alberzo e muitos outros locais ali do Vêneto, que hoje nós conhecemos, e eles vão lá para essa região de Veneza. A partir desse momento que, óbvio, né, depois de séculos e séculos, eles vão constituindo aquilo que mais tarde se chamaria de Veneza. Porém, eles constituem isso, mas eles querem preservar o quê? Os laços com o antigo Império Romano, que para eles naquela época era Império Romano ainda, só que era o que tinha sobrado do Império Romano lá no Ocidente, né? no Oriente, desculpa, porque no Ocidente se tinha assumido outra coisa ali, que também se julgava Império Romano, mas não eram mais herdeiros dos romanos, né? Só ficou lá no Oriente. Só que Veneza estrategicamente faz isso, por quê? Porque se eles se juntassem aos longobardos, eles teriam eles ali na frente de casa, né? Enfim, toda hora ali, né? Toda hora, digamos, querendo controlar. Enquanto só para esclarecer rapidamente, né? A gente fala em Vêneto, indicações geográficas, é o Nordeste italiano, né? É o Nordeste italiano, isso. Indicação de Veneza, Veneza, Padova, Treviso, Vicenza, então toda aquela região do Nordeste. E a Lombardia, ela está um pouquinho mais abaixo, né? Exato. Então a gente tem Mantova até Milão, que é aquela parte... Exato, isso aí. Né?
Tanto que os lombardos fizeram da sua primeira capital Ravenna, né? Que ainda hoje existe ali, e porém naquele momento fatídico, praticamente toda a Itália já estava na mão deles, então praticamente tudo era lombardo, se vocês forem pegar um mapa ali, e alguns trechos, poucos trechos ainda pertencia, né, aos romanos, que hoje a gente chama de bizantinos por conta, para diferenciar a história. Resumindo, então, Veneza fica ali junto com os bizantinos para manter uma autonomia, porque sabia que Bizâncio ficava muito longe e eles aí iam conseguir manter a sua autonomia. Mas eles foram se ajudando e colaborando ali ao passar do tempo. Porém, existia uma necessidade natural de uma força militar mais incisiva na região para controlar diversas coisas, né? Desde invasões assim por diante, que os bizantinos não tinham condições de fazer isso. Eles estavam até pela distância, né? Pela distância. Nesse momento, né, a gente tem o que? A gente tem a capital do Vêneto, hoje, desde muito tempo, né, Veneza, mas a gente não tem a constituição mais do que era a região do Vêneto, ou que era aquela antiga Venétia, que eles chamavam, né, que não era só o Vêneto, fazia parte o Friuli, fazia parte o Trento e assim por diante. Era a região muito mais abrangente, uma vez a casa dos venéticos, né, que eles chamavam aquela vez. Então, nesse momento a gente tem dois grupos que se separam, aqueles vênetos que estão lá, que vão virar venezianos, e aqueles que estão fora disso e estão sob domínio dos lombardos, e tem influência, começa a pegar muita influência germânica de outros povos e tal. E claro que isso vai dando também uma miscigenada no pessoal, né? Não tem como, claro, isso vai mudando também, as feições vão mudando isso aqui. Tanto que vocês notam assim que existe, né, uma diferença também de aparência entre as pessoas da Itália. Se for pegar no norte, tem uma aparência diferente, no centro, sul, e assim por diante. É por conta dessas diversas invasões. Tem que entender que a Itália foi um trecho de muito domínio, teve diversos domínios ali, né? E é claro que, por ter diversos domínios e ter diversas feições e influências étnicas, também se desenvolveram aí línguas diferentes na Itália, né? Não tinha como ser diferente. Tá? O Vêneto, o que acontece? Historicamente a gente diz assim, lá os vênetos, que antigamente lá na antiguidade eram chamados de venéticos na realidade, eles tinham uma língua própria antes do latim, uma língua que se chamava venético. Tá? Era escrita em runas e era uma língua diferente do que a gente fala hoje, tá? E não tinha nada a ver com o latim. Depois, quando chega ali o Império Romano, e as pessoas vão usando o latim cada vez mais, até que, enfim, né, meio que apaga. E lá no século XIII começa a se desmistificar alguns documentos, né, hoje em dia, que a gente já vê que não é mais nem latim e também não é venético, e que seria o quê? Vêneto. Então, historicamente, a gente já consegue ver que o Vêneto tem uma evolução linguística do ponto de vista... Exato. Né? Exato. Então, o que acontece é que lá no século XIII, que são os mesmos registros que a gente vai ter de outras línguas, como o português, o espanhol, também são línguas que começaram a se separar drasticamente do latim ali, nesses pergaminhos que a gente encontra lá do século XIII. E o Vêneto igual, e não só o Vêneto, como tantas outras línguas ali, que são registros que a gente tem. E a gente já vê que não é mais o venético antigo, porque já não era mais há muito tempo, tinha sido substituído pelo latim, porém com uma base ainda do venético, e depois também com a base do latim e do venético ele vai se transformando na língua vêneta, mas não só. Ele também pega outras bases. São bases de outros povos que fizeram parte da nossa história, lá não só no Vêneto, como praticamente em toda a Itália, línguas germânicas, línguas celtas. Então a gente tem muita coisa disso dentro da língua vêneta. É óbvio que existe também as suas pitadas no toscano, que depois vem virar o italiano. Vem virar o italiano efetivo, né? Que na verdade a língua italiana é a língua toscana, né? Exato, é o toscano de base florentina, né, do Dante Alighieri. E o que acontece é que a língua vêneta em si ela vai se desenvolvendo desse modo, não só ela, todas as outras línguas. Nesse momento a gente tem as outras também ali se difundindo, o próprio toscano também tem essa realidade, o siciliano, o calabrese, o napolitano, que aliás são línguas são drasticamente diferentes
do que a gente fala do vêneto, do italiano, do lombardo. São línguas assim que a priori uma pessoa que não tem muito ali estudo dessas línguas não vai entender absolutamente nada, né? Um falante de italiano não entende o sistema, Falando de não italiano entende o normal, calabrese. não entendo o Eles calabrese. têm uma base do latim e do grego muito forte. Então, só mais ou menos para exemplificar, né, para vocês que sim, são línguas que elas se desenvolvem separadamente ali, tá? Em cada região que a gente sabe hoje a gente olha o mapa da Itália, só para finalizar, a gente olha o mapa da Itália, vê o quê? Fica à vontade, tá? A aula está espetacular. Não, é só para a gente, né, girar o conteúdo. Claro. O que acontece? Vamos lá olhar o mapa da Itália, se vocês puderem olhar, mas muitos de vocês já sabem. O que acontece? A gente tem as regiões, não é verdade? Né? Tem o Vêneto, tem a Lombardia, tem Piemonte, tem Toscana, tem daí depois Roma, e assim por diante. Se vocês olharem... Exato. Se vocês olharem cada uma dessas regiões que existem hoje na Itália, vocês podem agregar uma língua para essa região. Ah, mas eu já vi um mapa mostrando que existem diversos dialetos. Sim, é verdade, porque toda língua tem dialetos, o português também. Inclusive, o português que eu falo é um dialeto do português brasileiro. Né? Vocês não podem dizer que é um português lusitano, porque eu não tenho, né? Não falo a mesma coisa. E assim por diante. Por exemplo, o gaúcho tem um dialeto, o gaúcho paulista tem um dialeto, e assim por diante. Tá? Exatamente. É isso que acontece. Mas não interessa, isso vai acontecer em todas as línguas. A gente tem que pegar o macrolinguístico, né? A base macrolinguística é uma só. No nosso caso aqui é o português. Ponto, acabou. Não interessa se vai enfiar um outro termo, um neologismo, alguma coisa, a nossa base é essa. É isso aqui. A mesma coisa para eles, nas regiões era isso. Se a gente vai pegar uma região, a Toscana era o toscano. Tá? Aí vai ter o quê? Vai ter a variação que era falada por Dante Alighieri. Né? Vai ter a variação que era falada por não sei quem. Vai pegar o vêneto também. Nós temos a língua vêneta, o código macrolinguístico maior é a língua vêneta, como se fosse a língua portuguesa. Aí, dentro da língua vêneta, você vai ter algumas diferenças de, digamos, de variações, tá? De regionalidades. O vêneto paduano, o vêneto, enfim, veneziano, o vêneto vicentino, assim como nós temos o gaúcho, né, enfim, o nordestino e assim por diante. Então, mas basicamente é a mesma língua, não tem como dizer que não. E é isso que acontece. É interessante essa comparação que você fez, porque normalmente o macro linguístico italiano se entende como o italiano standard, né? Que na verdade essas línguas que também são faladas nessas sub-regiões italianas seriam dialetos ou variações desse italiano standard, mas não é assim que funciona. Não, é verdade. Quando a gente pensa em português brasileiro, a gente tem obviamente um português standard e temos as variações dialetais do português, né? Ou seja, não podemos falar que são línguas distintas porque não tem um fechamento linguístico, vamos dizer assim, próprio, né? Apesar de algumas regiões do Brasil terem sim algumas construções bem peculiares, né? Mas o que aconteceu com a Itália, e é interessante isso, né? Você tem uma língua hoje standard, que veio de uma língua regional, né? Sim. E que ela hoje convive, obviamente, com uma questão, até uma questão de unificação linguística, né? E que para dar uma certa diretriz de comunicação territorial, visto que a Itália é um país constituído, né? Mas que essas línguas regionais elas nunca deixaram de existir, né? E interessante é que, por exemplo, eu conheço pessoas do Vêneto mais idosas que elas não falam italiano. Sim, elas verdade. falam Vêneto, né? Então, as avós isso não vai acontecer só no Vêneto, né? As avós de amigos conhecidos, né? Ou seja, a bisavó, a nona que mora lá ainda, que nasceu, vai lá em 1930, 1920, não, 1920 nem tanto, 100 anos, mas 1930, 1940, ela fala ainda a língua vêneta, né? Ela obviamente entende o que os italianos, ou que o italiano standard reproduz como língua, mas ela vai falar ainda o vêneto. Isso é bastante interessante porque
Este italiano, ou seja, ela é uma prima um pouco mais nova, na verdade, daquele italiano que migrou para o Brasil, né? Sim. Lá no início do século. E só que a construção familiar só teve uma geografia diferente, né? Uma família foi construída aqui no Brasil, outra família foi construída na Itália. E a língua que ela fala é exatamente essa língua que se estuda, enfim, que você dá aula hoje. Isso é muito interessante. Por isso que eu digo, até quando eu coloquei o título da live, né? O Brasil e Itália unidos pelo Vêneto, né? Porque apesar de ter uma representatividade enorme na imigração italiana, né? toda a região do Vêneto, também tem se conserva essa língua, né? O meu pai às vezes fala alguma coisa lá em italiano dos bisavós, dos avós, né? dos meus avós, dos avós, e que tem, e quando eu li até o nome da sua empresa, enfim, do seu Instagram, Língua Mare, é muito parecido, não se falava mare, né? Sim, mare, né? Mamare, uma coisa muito mais, ela se distingue um pouco e ela tem uma morfologia própria, ela tem até uma sintaxe própria, né? Ou seja, então, sim, tem uma gramática totalmente particular, né? Diferente, né? Exatamente, por isso que dá, na verdade, uma construção como língua, né? Como língua efetivamente... Sim, porque tem gramática, enfim, tem história e também foi uma língua administrativa. Enfim, quando a gente retorna lá para a Sereníssima República de Veneza, querendo ou não, era a língua franca da República de Veneza, isso que faz uma língua também, né? É interessante, e o que eu vejo, e que eu faço até um apelo aqui a todos os descendentes de italianos, né? Sejam eles aqueles que já tiveram a sua cidadania reconhecida, tiveram sua reconstrução familiar feita, aqueles que ainda querem fazer esse tipo de processo, né? Ou aqueles que às vezes nem sequer têm interesse, mas talvez gostaria muito de ter essa reconstrução, que esta ligação, né, de você ser um italiano reconhecido, ser um descendente de italiano, pelo menos, né, falar um pouco de italiano, né? Eu digo ser efetivamente fluente em italiano, porque a gente vive aqui numa outra comunidade, com uma outra língua, enfim, tudo mais, né? Isso também toma tempo, você estudar uma língua estrangeira e tudo mais, né? Hoje é uma língua estrangeira, mas que é muito importante justamente para quê? Para que essa reconstrução ela não seja somente do ponto de vista documental, né? Documental, só um papel, né? Exatamente. Tem um papel, eu tenho hoje um passaporte italiano, né? E vou desfilar com esse passaporte italiano lá fora, e não é essa a ideia, né? A ideia é justamente trazer aqui, por meio dessa live, né, a importância de se conhecer culturalmente a Itália, e um dos traços culturais mais importantes, na verdade, que eu vejo, é você, pelo menos, ter conhecimento da língua do seu país, do país do seu ascendente, né? Ou seja, então isso é extremamente importante, e você, como professor, pode até falar um pouco melhor do que eu sobre isso. Inclusive, na verdade, até deixo o convite aqui para o pessoal, que sim, tem a página aqui, tem o perfil do Lenguamare no Instagram, mas tem lá a página do Lenguamare no YouTube também, né? Que no YouTube acabam saindo vídeos diários lá, e são vídeos diários sempre envolvendo cultura vêneta, desde língua vêneta até história vêneta, bem, tudo que a gente está falando aqui, né, que as pessoas precisam conhecer. Porque eu vejo que existe um processo assim. Quando eu comecei a ensinar o vêneto, eu não conseguia ensinar o vêneto sem dar uma introdução histórica para os alunos. Porque incorria nesse problema que a pessoa chegava, muitas vezes ela não sabia, né? Ela chegava por curiosidade, né? Porque eu ouvi falar, porque o meu avô falava, ou a minha mãe fala algumas palavras, ou ainda falo, mas a pessoa não sabia nada, não sabia nem a geografia, muitas vezes, da Itália, não sabia de onde tinha vindo, enfim, de que cidade era, de que província era, enfim, não sabia basicamente nada. Então, tinha que começar do zero. É um trabalho importante que é natural que nós, como nós nascemos aqui no Brasil, é natural que isso
raramente vai ser passado para nós, né? A escola não vai se dignar muitas vezes a passar esse tipo de coisa, porque eles vão focar no Estado Nacional Brasileiro e não na Itália, né? E nós, enfim, nós como também iniciativa privada, enfim, a gente acaba tendo que fazer também esse trabalho de mostrar para as pessoas. Não, por exemplo, eu só vou citar um exemplo engraçado, que teve uma aluna minha que ela pediu, eu gostaria de ver como é que funciona o Vêneto, mas eu não sei se os meus ancestrais vieram do Vêneto. Eu pedi, mas de onde eles vieram? Você sabe a região, o local, a cidade? Não, eles vieram de Verona. E aí eu falei, não, mas então, eles vieram do Vêneto. Não, mas não é Vêneto, é Verona. Então, ela nem entendia qual é a diferença, que Vêneto é uma região e Verona é uma província, e também uma cidade e tal. Então, precisa explicar toda a geografia para muitos, não para todos, né? Isso é importantíssimo. Para muitas pessoas. Né? Isso é importantíssimo, até para localizar o seu curso, né, dentro dessa localidade geográfica. Não, e outra também, não é só a questão de geografia, mas sim ensinar praticamente toda a história, pelo menos resumida, né? Começar lá com os Vênetos antigos, que é o período paleolítico, então a gente está falando lá, né, da Idade do Bronze, mostrar a importância que eles tiveram, porque todos os povos antigos que chegaram da Itália vieram de algum lugar, né? Eles não caíram das árvores, então eles vieram de outro lugar. E mostrar também o que eles construíram naquele período onde não existiam nem os romanos ainda, por exemplo. Eles negociavam com os etruscos, negociavam com os gregos, ou com outros povos, enfim, ali, que existia naquela região, e digamos, a civilização evoluída que os vênetos antigos, os venéticos, construíram naquele período. E depois disso, também toda a evolução que passa ali, quando eles se transformam na Venetia di Istria, então, que era uma administração de Roma, mas mais ainda a importância e a autonomia, claro que naturalmente eles vão alcançando, que depois, né, com a queda do Império Romano, eles se transformam na Serenissima República de Veneza, e justamente para mostrar essa história que a gente precisa, porque a partir daí, na Serenissima República de Veneza, que a gente entende a importância da língua vêneta, né, como uma base da nossa história. Como eu já falei, era a língua franca da República de Veneza. Até porque se constitui como república, ela precisa ter uma representação linguística forte, para documentar, ou seja, precisa existir alguma coisa efetivamente bem avançado do ponto de vista de comunicação. Sim, exato, existia. Eles tinham sistemas avançados, não só de comunicação, como econômico, enfim, foram os precursores de muitas coisas que hoje em dia a gente ainda utiliza, né? Muitas palavras também que eles usavam palavras vênetas que eles usavam naquela época, hoje a gente utiliza. Por exemplo, estornar, né? Chegou um dinheiro aqui que não é meu, enfim, alguém me pagou, eu tenho que estornar para a pessoa. O termo é vêneto, que começa com S mudo, né? S-T-O-R-N-A, estorno, de tornar, estornar, né? Então, retornar o dinheiro para a pessoa. Vem do Vêneto, né? A própria língua italiana acabou bebendo bastante coisa do Vêneto, também o próprio ciao, né? Veio do Vêneto, que originalmente veio da palavra schiavo. Schiavo em Vêneto significa escravo, porém não era utilizado nesse sentido no que eu vou falar para vocês. Eles se cumprimentavam na República de Veneza, em um determinado período, eles se cumprimentavam desse modo. Mi son schiavo de ti, mi son schiavo da ti, que quer dizer que eu estou à tua disposição, mi son schiavo da ti. Tá? E aí, o que acontece é que, ao passar do tempo, era muito comprido se cumprimentar assim toda hora, mi son schiavo da ti, mi son schiavo da ti. E começou a reduzir para mi son schiavo, até que virou schiavo, até que virou schiao, e aí depois virou o tal do ciao. Interessantíssimo, né? interessantíssimo. Que passa para o italiano, mas passa para outras línguas também, o português, que daí a portuguesa, isso aí, enfim, outros lugares. Sim. Então, é preciso também entender o Vêneto como língua e para ver a importância que ele teve e que a importância que os outros estados nacionais também deram, né? Se a gente for ver, muitos empreendimentos do Império Português daquela época só foram possíveis porque existia um contato, existia uma relação entre Portugal e a Sereníssima República de Veneza, que já tinha um histórico.
já tinha um histórico avançado no controle do Mediterrâneo, do Adriático, né? As rotas que eles mantinham lá eram rotas, enfim, já eram quase rotas milenares da República de Veneza, que eram deles. Eles dominaram todo o Adriático, todo o Mediterrâneo, né? Partes da Grécia praticamente inteira era Sereníssima República de Veneza, né? E aí havia, né, essa troca aqui entre os mercadores e os comerciantes, e a partir disso essas influências de comunicação náutica, esse tipo de coisa, acabou também favorecendo, né? Bem, pessoal, vamos tocar, vamos rodar? Não, olha, estamos aqui deslumbrados, tá todo mundo adorando. Eu não quero, que assim, eu não quero ficar muito em cima de uma coisa, enfim, porque não, mas de repente vocês sabem. Justamente a ideia do convite, eu já estava esperando uma aula, assim, porque realmente eu não trabalho com isso, mas não, beleza. Então, só para eu complementar uma coisa, claro, né? Talvez para as pessoas não, algumas pessoas acabam entendendo equivocadamente, assim, achando que tudo bem, para trabalhar com, por exemplo, língua vêneta, eu necessariamente tenho que odiar o italiano. Ou para você aprender o italiano, necessariamente você tem que odiar todas as outras línguas da Itália. Não é assim que funciona, né, pessoal? As línguas, tanto assim, hoje em dia a história da Itália ela tá na singularidade, tá? Não só a história da Itália, isso seria uma hipocrisia. A história do Brasil está na singularidade, a história de todos os países está na singularidade. Se a gente perder os nossos jeitos, né? Se a gente perder, enfim, no caso do Brasil não existem línguas diferentes, no caso das variações portuguesas, né? Não chegam a ser línguas diferentes. Eu sei que a gente tem tupi e tudo mais, que aí já não é mais português, é outra coisa. Mas se a gente perder o nosso jeito de ser e vai ficar tudo igual, não existe. Vocês concordam comigo que não existe uma mais profundidade cultural, né? Virou tudo uma massa ali que as pessoas se perderam. É a mesma coisa. A gente precisa o italiano, que é o toscano, é uma variação do toscano, né? Talvez não seja 100% toscano do Dante Alighieri, não seja mais, porque é óbvio que as línguas vão se modificando, mas sim, tem muito a ver. Mas o toscano, o italiano, ele não precisa que as outras línguas morram para ele sobreviver, e nem as outras línguas precisam que o italiano morra para elas sobreviverem. Tudo isso pode andar em harmonia, assim como acontece, por exemplo, na Escandinávia. A Escandinávia basicamente não é tão rica como a Península Itálica nessa questão de línguas, mas eles têm, sim, digamos, línguas nórdicas diferentes na Escandinávia. Eu não estou me referindo só ao sueco, ao norueguês e ao dinamarquês. Dentro dos estados nacionais, eles têm variações, não só variações, mas às vezes muitas, sim, até variações e que se diferenciam ali. E eles ensinam, óbvio, eles ensinam o padrão ali, né, que eles adotaram, mas eles ensinam também as línguas regionais. Ou seja, é possível a gente respeitar o passado para tocar o presente e o futuro. É possível isso acontecer, né? Mas muitas vezes, é claro que por falta de entendimento das pessoas, as pessoas acabam 880. Né? Ou é isso, ou é aquilo. Ou aquilo que a gente comentou numa conversa anterior, né? O preconceito linguístico é muito complicado, do ponto de vista até dialetal ou de língua, né? Então, isso vai acontecer. São coisas que, infelizmente, carece ainda, quem não conhece muito profundamente, ou não estudou isso com alguma profundidade, ainda entende como uma variante, por exemplo, uma variante correta, uma variante errada, né? Sim. Uma variante melhor, sim, uma variante pior, né? É claro, sim, como eu disse, você tem dentro de uma unificação geopolítica, você precisa de uma unificação de comunicação, porque senão também você não até por meios comerciais eles fizeram, né? Exatamente. Então, não tem. Você precisa disso, porque senão você não consegue evoluir até como Estado. Mas eu vejo que a Itália ela teve na verdade,
com toda a imigração dos italianos ao Brasil, né, ou a outros países também aqui da América do Sul, até a América do Norte, Estados Unidos, tem uma imigração massiva de italianos nos Estados Unidos, uma imigração massiva para a Argentina, por exemplo, né, até para o Uruguai. Com essa imigração e, obviamente, trazendo consigo, né, um traço muitíssimo importante, que é a língua falada da região de onde vieram, né? Porque, obviamente, eu trato, por exemplo, com descendentes de calabreses, por exemplo, que tem lá a avó calabresa, ou o avô calabresa, que fala calabresa ainda, ou falava calabresa de casa, né? Então, assim, essa imigração, ela trouxe, mesmo que uma Itália completamente dividida, vamos dizer assim, entre aspas, linguisticamente, mas unidas talvez por um italiano, na época nem tanto, mas hoje mais unida pelo italiano standard, né? Ela trouxe uma Itália completa para fora da Itália, né? Exato. E isso a gente não pode perder de vista, e nem nós como ítalo-brasileiros, né? E nem mesmo os italianos, porque eles também, exatamente, principalmente os italianos, né? Então, para colaborar com isso, o tempo que eu estava lá no Vêneto, particularmente eu falo as minhas experiências com o Vêneto, era difícil assim a gente encontrar uma pessoa na rua. Quando eu conversava ali com as pessoas era difícil, eu conversava sempre em Vêneto, né? Não conversava em italiano, falava em Vêneto, as pessoas começavam a falar em Vêneto comigo, mas era muito difícil de não encontrar alguém que não soubesse a um antepassado que emigrou para o Brasil, ou que foi, sei lá, de repente para a Austrália, muitos foram também. Austrália, Canadá, Venezuela também, Argentina também. Então, é claro que o Brasil recebeu ali um número considerável aí de imigrantes. Mas então era muito difícil, até mesmo na estação, né? Uma vez eu cheguei na estação de trem lá de Verona, eu comecei a conversar com a atendente ali, e aí então ele me contou sim que também teve ali um parente que foi para o Brasil, que daí depois de um tempo ali, como era só carta, a família acabou perdendo o contato. Então vocês percebam que é uma rede ali que, novamente, né, não querendo, enfim, falar aqui, né, fazer uma dicotomia ali entre italiano e vêneto, porém, com o vêneto eu acabei me aproximando das pessoas porque era uma língua mais afetiva para elas, a língua que elas falam ali entre os amigos e também entre a família. Então era um pouco mais fácil de quebrar esse gelo, chegar com o estranho e falar com as pessoas, porque então já falava a língua deles, eles pediam, mas tu é de Vicenza, né, e por consequência os meus vieram todos, por parte de mãe e por parte de pai. Eu sou descendente de vênetos, né? E todos eles vieram de Vicenza. E eles ainda reconheciam, quando eu falava vêneto, eles reconheciam ainda o sotaque de Vicenza. Não sei como, mas reconheciam, tá? Reconheciam. Quando eu estava fora ali de Vicenza, né, Verona, esses outros lugares, eles pediam, mas tu é de Vicenza, tu não é daqui, né? E aí, então, todo mundo sabia uma história de alguém que migrou. Claro que daí isso daqui vai ficando diferente ao passar do tempo. De repente, se você vai para um lugar que não teve, né, essa onda, essa massa migratória que aconteceu, por exemplo, Roma, né? Roma não teve isso, assim como aconteceu nesses lugares, como aconteceu no norte e no sul. Sim. Isso não aconteceu em muitos outros lugares ali da Itália, não foi necessário. Basicamente eram locais que sobreviviam da agricultura familiar, né, o norte e o sul. E naquele movimento que a Itália, que o Estado italiano estava fazendo, aquele movimento ali, não sobrou mais muito espaço para essas pessoas também, e eles tiveram que procurar uma vida melhor. E o que acontece... Motivados até pelo governo, né? Sim. Né? Inclusive, pelo próprio governo italiano. E mais tarde também pelas agências que queriam ganhar em cima, né? As agências de viagem. Teve isso. E também o governo brasileiro, também, enfim, tudo acabou contribuindo, né? Para as pessoas ali serem enganadas um pouquinho ali, um pouquinho lá. Exatamente. Mas o que acontece é que, por exemplo, daí se você vai numa região dessa que não teve esse histórico, é óbvio que as pessoas não vão saber muito disso, né? É difícil você, como descendente de vênetos, ir lá e falar com um romano e ele, enfim, para ele, tá, ok, tudo bem. Muitas pessoas não vão saber se não for daquela realidade. Mas o que eu quero chegar é dizer que as pessoas que sofreram na pele isso,
né? Tiveram famílias que sofreram isso na pele, e aí eu falo especificamente o pessoal do sul, eu falo especificamente dos vênetos, dos lombardos também, dos trentinos também, claro, né? Principalmente todo esse pessoal aí. Eles sofreram isso na pele, essa miséria, e é muito difícil encontrar alguém que não saiba, pelo menos essa foi a minha experiência, não sei a experiência dos demais, né? Vamos falar. O que eu ia comentar até hoje, né, por exemplo, no Rio Grande do Sul existem comunidades que ainda o pessoal fala vêneto, né? Sim. Né? Não, aqui as pessoas mais idosas, né? Eles até gostam, né? Acho até engraçado, né? Falar Aqui é também por isso que eu quis começar com esse trabalho, né, de recuperação da língua, por mais que seja um trabalho que ele é feito, as minhas aulas são online sempre, né, pessoal? Por quê? Porque existem pessoas do Brasil inteiro, daí eu comecei a perceber que, por exemplo, é uma coisa muito engraçada, talvez possa soar um pouco ofensivo para as pessoas que são de fora do sul do Brasil, mas as pessoas do sul do Brasil, muitas delas aqui, elas não têm noção de descendentes de vênetos que existem no Sudeste, por exemplo, né? Elas não têm essa noção. Eu comecei a ter essa noção clara, 5, 6 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar com o vêneto, e aí as pessoas do Sudeste começaram a entrar em contato comigo, eu quero aprender. São Paulo principalmente, né? Principalmente São Paulo. Minas Gerais também tem, enfim, também tem. Espírito Santo. Mas principalmente São Paulo é em peso. Se eu fosse falar para vocês o número total dos meus alunos, São Paulo ganha em disparada, assim. Então eu comecei a perceber, né? E eu comecei a perceber que existia, não era só algo regional, porque sempre foi muito vendido para nós aqui no Sul, que era algo muito regionalizado, era coisa aqui de uma cidadezinha pequena ali, outra lá e tal. E aí eu comecei a ver que não era isso. E que a gente precisava, de fato, construir essa rede nacional, por que não, né? E sabe que meu pai ele tem alguns amigos no Rio Grande do Sul, enfim, em Bento, Caxias, né? E eles quando se encontram, são mais idosos, gostam de falar uma palavra ou outra italiana, uma frase ou outra italiana, a gente fala que é italiano, né? E eles mesmos falam italiano. E aí... E apesar de ser São Paulo, interior de São Paulo e interior do Rio Grande do Sul, esse italiano, ou seja, vêneto, é muito parecido, né? Eles se entendem, eles se falam, sim, eles têm a mesma articulação, é muito interessante isso. Claro. Você vê que, claro, são descendentes de imigrantes que, obviamente, vieram da mesma região, da região ali da Itália, sim, que conservaram o mesmo tipo linguístico, a mesma língua, né? Ou seja, então isso é até a forma de articular as palavras, enfim, de contar piada, né? Sim, claro, fonologia, em todo esse aspecto, né? Então é muito interessante isso, e de fato, a gente pensar, por exemplo, em número, óbvio, pela quantidade também de imigrantes, né, do vêneto, a gente pensar, por exemplo, em números de processos de reconhecimento de cidadania italiana de descendentes do vêneto é muitíssimo maior, né? Ou seja, representa, vamos dizer assim, como eu disse, 80% dos demais clientes que me procuram de outras regiões da Itália, enfim, que tiveram descendentes de outras regiões da Itália, até porque se difere um pouco o momento imigratório, né? Cada região teve o seu momento mais peculiar imigratório. Teve ali uma descida sentido ao sul, né, conforme o tempo foi passando. Mas a gente percebe, né? Vêneto, Lombardia, região de Potenza, Calábria, Sicília, tendem a ser migrações mais recentes do que as migrações aí do fim do século XIX. Né? Só para a gente finalizar, pelo menos, esse assunto aqui de língua vêneta, não que tem que finalizar, mas pelo menos para a gente dar uma conclusão, eu tenho alguns dados aqui. Como eu tinha falado para vocês, é uma língua que já é reconhecida hoje, né, internacionalmente pela Unesco, é reconhecida
a Unesco ela designa ISO, né, para as línguas, que é um código, né, um código, uma normativa, e o português tem a sua, o italiano tem uma qualificação. É um registro, né? Um registro. Então, pode ser interessante também, né, para as pessoas que estão assistindo. O Vêneto é qualificado como língua, né, pela Unesco, também uma língua própria, pela ISO 639/3, com código VEC, VEC. Né, se vocês quiserem depois procurar também, para ver que eu não estou mentindo. Então, ISO 639/3VEC é reconhecido como língua também, e eles reconhecem o que a gente fala no Brasil também como uma variação de Vêneto, tá? Porque, enfim, né, a gente descende dos Vênetos, é óbvio que também aquilo que é falado no sul do Brasil é uma variação de língua vêneta. E mais um dado interessante, nós temos um catálogo agora, que é o catálogo Ethnologue Languages of the World, que é um catálogo que, como diz o nome em inglês, reúne todas as línguas do mundo, mas são línguas vivas. Esse é um catálogo importantíssimo em nível linguístico. Por quê? Porque justamente isso, ele reúne as línguas que estão vivas ainda, as línguas que ainda são faladas. Ele não reúne dialetos, né? Ele não vai reunir um dialeto de uma língua, ele só vai reunir a língua em si. Então, tem lá a língua vêneta também, se depois as pessoas quiserem procurar, né? A gente até pode deixar disponibilizado de algum jeito, Ethnologue Languages of the World. E eles especificam, com termos técnicos, essas línguas que estão lá dentro, né? Não é só, existem as línguas as línguas de Estado também hoje que estão lá dentro, eles vão especificando elas. O Vêneto é especificado como uma língua da Península Itálica, é óbvio, né? Nasceu ali, como tantas outras, e ele carrega, e aí entra com aquilo que também a gente estava ouvindo antes ali, ele dá alguns nomes alternativos que é possível de encontrar o Vêneto pelo mundo. Um dos nomes alternativos, seria um nome popular ali, do tal do Taliá, né? Que também sim, é popular, que a gente conhece. Um nome popular que foi aqui do sul, porém não foi muito ali no sudeste. Eu vejo que as pessoas continuam mantendo Vêneto, né? Vêneto, quando falam, é Vêneto. E aí também tem no Canadá que eles chamam Venet, que meio que, enfim, tiraram o O do final por conta do anglo-saxão ali, né? Então, a classificação, eles classificam, é claro, como uma língua indo-europeia, acima de tudo, itálica, porque nasceu na Itália, românica, é óbvio, né? Românica, mas abrange algumas partes ali do Vêneto que ela pega um pouco, digamos, de um sabor celta, muitas vezes, tá? Então ela também pode ser uma língua galo-ibérica, né? Pode ser classificada algumas variações, e assim, não é que muda, tá? Mas algumas variações, dependendo do tom, dependendo de alguma coisa, ela também é classificada como galo-ibérica. Enfim, só para a gente pontuar isso. Número de falantes no mundo, né? Isso aqui acho que é muito interessante a gente deixar bem pontuado. O nosso catálogo ali, nosso jeito de dizer, né? O catálogo deles pontua que existem quase 8 milhões de falantes pelo mundo, tá? De Vêneto. E é pelo mundo, não é só na Itália, porque justamente por conta da 8 milhões de falantes é quase a população da cidade de São Paulo. Exato, né? Não da grande São Paulo, né? Se a gente for pegar estados, né, nações menores, e existem várias delas, tanto na América Latina quanto na Europa, existem várias nações que têm muito menos pessoas e muito menos falantes, né? 8 milhões de pessoas pelo mundo que ainda continuam falando Vêneto. E talvez tenha crescido isso, talvez eu tenha colaborado um pouco para crescer esse número em 5 anos ensinando. Certamente. Um pouquinho, mas pelo menos, né? Agora, a gente ajuda Fernando, só para tirar uma curiosidade nossa, dá um exemplo de uma frase em italiano, standard, né? E uma tradução para o Vêneto. Vamos falar em tradução, né? Que tem algum tipo de não sei se eu te peguei de surpresa, mas acho que é interessante a gente que tenha algumas diferenças bem interessantes assim quanto a talvez fonologia, enfim, alguma coisa do tipo.
Sim. Bom, a gente consegue perceber algumas coisas que são diferentes. Por exemplo, o Vêneto, ele tem muitas vezes uma similaridade com as línguas ibéricas, né? Por exemplo, se a gente for tratar o artigo masculino do italiano é o il, né? Il. Já o Vêneto é o ele. É o mesmo do espanhol. Tá? Ele. Perfeito. E como para em português, ele, né? Oi? Desculpa? Não, desculpa, artigo você disse, né? Sim, Isso. Em português é o. Tá certo. O, né? Então no italiano é il, no Vêneto é ele. Também no Vêneto existe uma coisa muito interessante que não existe no italiano, que é um fenômeno chamado presente progressivo. O presente progressivo é algo que também a gente não tem no português, existe só no francês. É uma estrutura atípica para nós aqui, porque a gente só tem algo chamado de gerúndio. Tá? Mas o Vêneto tem presente progressivo e tem gerúndio também. Por exemplo, eu não vou falar... enfim, vamos ver. Como é que eu falaria em italiano eu estou comendo? Como é que eu falo isso em italiano? Estou mangiando. Estou mangiando. Né? Foi utilizado o quê? Foi utilizado o gerúndio, sim, não é verdade? No Vêneto, a gente não consegue utilizar gerúndio se for ligado ao sujeito. O sujeito, nesse caso, sou eu, né? Estou mangiando foi oculto, no caso, o io ali, do italiano, io. No Vêneto, a gente precisa ter essa ligação com o presente progressivo, tá? Eu não vou falar, por exemplo, no Vêneto também tem essa diferença. O pronome do Vêneto de primeira pessoa não é io, é mi. Né? Mi. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso utilizar o pronome, né? O pronome mais o verbo. Porque o italiano oculta esse pronome, né? Não, dá para ocultar também, sim. Mas primeiro eu vou ocultar com o pronome, para não ficar muito difícil. A gente pega o nosso pronome mi, que significa eu, no Vêneto. Vamos pegar também o verbo ser, que é eu sou. Essa é a estrutura do presente progressivo. Então é mi son. E aí depois a gente precisa adicionar o nosso pedaço auxiliar e depois um verbo no infinitivo. Isso aqui é que vai constituir um presente progressivo. Como é que fica então? Vai ficar mi son, drio, manhar. Mi son, drio, manhar. Mi son, drio, manhar. Se eu quiser ocultar o pronome de primeira pessoa, assim como acontece no italiano, acontece no português, no espanhol e assim por diante, eu posso falar son, drio, manhar. As pessoas vão entender, né? Estou comendo. Mas é interessante porque vocês já percebem ali que existe algo singular, que são essas pequenas coisinhas que vão definindo, não só isso, mas basicamente também isso vai definindo que são línguas diversas, elas têm estruturas diversas, né? Veja só, você tem uma construção italiana, estou mangiando, né? Mi son, drio, manhar. Mi son, drio, manhar. Ou seja, a construção como língua ela está posta, né? Ou seja, elas se efetivam completamente diferentes, né? Sim, elas se efetivam completamente diferentes, exato. E aí, claro que a gente vai conseguir encontrar depois também muitas diferenças ali etimológicas, né? Muitas delas. Mi son, drio, que mani. É claro que a gente vai se aprofundando ali, encontra várias diferenças. Por exemplo, existe no Vêneto, existe no italiano essa coisa que se a gente for fazer uma movimentação de um lugar para outro, a gente precisa utilizar a preposição no meio, né? Então, já no Vêneto isso não existe. Se eu vou falar eu estou indo para casa, eu posso dizer mi son, drio, andar casa, mi son, drio, andar casa. Pronto, né? Mi son, drio, andar casa. Já no italiano, né, a gente precisaria de uma preposição ali para ligar uma coisa a outra. Já o Vêneto não precisa. E assim por diante, né? Acredito que esse drio é muito usado, então, nesse presente progressivo. Sim, ele é necessário, né? O presente progressivo ele se forma com a palavra drio mais um verbo no infinitivo. De modo que se eu quiser falar eu estou cantando, eu não posso falar, por exemplo, eu vou copiar o italiano, né? Estou cantando, eu não posso falar isso, tá? Claro que aí eu não posso, por exemplo, copiar isso para o Vêneto e falar mi son cantando. Isso aqui é um erro grosseiro. No Vêneto não faz cabimento, não faz lógica. Eu vou ter que falar mi son, drio, cantar.
Outra coisa, né? Os infinitivos, em grande parte das variações do Vêneto, os infinitivos acontecem como português. Eles comem a última vogal. Cantar e não cantare. Manhar e não manhare ou mangiare. Enfim, assim por diante. E é interessante que, até por conta disso que você acabou de falar agora, talvez tenha se confundido muito tempo que o Vêneto seria um italiano aportuguesado, né? Exato. Do tipo, né? Exato. Exato. Os italianos que muito. vieram para o Brasil e não falavam, acabaram se esquecendo um pouco de como se falar, porque justamente os infinitivos, que você acabou de dizer agora a razão disso. E não só os infinitivos. Às vezes existem algumas palavras que são parecidas com o português, por exemplo, o participo passado. A gente consegue, por exemplo, não vai ter esse ato do italiano, né? Enfim, a gente não vai acabar nada em ato, passato e assim por diante, né? Sempre vai ter nesse exemplo aqui, vai ser, ao invés de passato, vai ser passar, ou passar com um acento no A, né? Passar no Vêneto. Ou se eu quiser, eu posso fazer igual o português e declinar o participo passado com passado mesmo. Falar passado. Passado, isso. Ao invés de falar, enfim, ele cantou, né? Como é que eu falo ele cantou? Lu elga cantar. Lu elga cantar. Eu posso falar Lu elga cantado. É um pouco menos típico, tá? Falar nessa estrutura aqui, porém não estaria incorreto. Em outras estruturas ele é um pouco mais aceito também, tá? Por exemplo, estou antes de passar. Eu posso falar, esse ano passou. Estou antes de passar svelto. Esse ano passou rápido. Estou antes de passar svelto. Eu posso falar. Já se aproxima mais do italiano mesmo, né? Eu posso falar, né? Estou antes de passar svelto. Pronto. Entendi. Muito bacana, muito bacana. Os exemplos ficaram bastante interessantes. Para quem tem uma noção de italiano, até para quem não tem, ficou bastante. Sim, ó. Né? Mas é o que eu acabei de dizer. É uma desmistificação, diria até para mim, né? Dessa questão do italiano falado, ou seja, do Vêneto falado pelos imigrantes e pelos descendentes desses imigrantes aqui no Brasil, né? Que, de certa forma, parecia que existia alguma influência do português. De fato existe uma influência histórica, mas não o português do Brasil. Né? Existe, digamos, uma influência uma influência, né? uma influência talvez ali neolatina, né? Neolatina, exatamente. A mesma coisa se a gente for pegar, digamos, o verbo ser ou o verbo ter, são completamente diferentes, né? Eu vou pro Vêneto, eu vou ter um mission, titesi, luelze, lalazé, no antri, semo, vi altri sì, l'orige, l'orelese. Se pega o verbo ter, também vai ficar. O italiano, por exemplo, só tem o loro, né? Para falar tanto ele eles e elas. O Vêneto já faz feminino e masculino, lori ige e lorelese, né? Perfeito. E depois eu preciso falar sobre a L fórcula também, que é uma coisa muito interessante. Mas só para finalizar, eu também tenho o verbo ter. Eu pego o verbo ser e o verbo ter porque eles são geralmente a base das línguas, né? Então, no verbo ter a gente vai ter o quê? Migo, titere, luerga, elalaga, no antrigemo, ogavemo, vialtrigavi, loriga e lorelega. Então, são coisas bem diferentes. O que acontece também tem alguns fenômenos que não ocorrem na língua italiana, nem por reza, né? Então, o que acontece é que a gente tem um fenômeno muito conhecido no Vêneto, que é a L fórcula. Fórcula significa forquilha, né? Então, é uma L barrada, como se fosse a L polonesa, e que a gente costuma escrever ela sempre no início das palavras com L ou no meio de duas vogais. Mas por quê? É uma frescura? É uma coisa para ficar bonito? Não é. É porque tem um sentido, né? Existe esse fenômeno no Vêneto que os falantes, não é uma regra, mas os falantes costumam cortar, né, muitas vezes a primeira L da palavra ou as L's no meio de duas vogais.
se a gente for pegar, por exemplo, a palavra cavalo. Cavalo, basicamente, é uma palavra muito semelhante em todas as línguas neolatinas. No Vêneto não muda, vou falar cavalo no singular, cavala. No plural eu falo cavai, mas esse L ficou aonde? Ele é escrito ainda. Gramaticamente é para ser escrito, mas com L fogo lá. Uma L cortada. Mas por que simplesmente não oculta ele? Tá, mas aí de repente pode ser que exista, assim como existe às vezes alguém lá de Vicenza, alguém que fala cavalli, tá? Então existe esse tipo de variação. Mas a grafia unitária ela acaba fazendo esse nexo entre todos os falantes para as pessoas não ficarem escrevendo diferente um do outro, né? Porque daí não funciona. Sim, por mais que ali represente um fonema ou não, ela está ali presente, né? Ela está ali presente, você pode ler ou não. Sim, exatamente, Tá? exatamente. Fica a gosto do freguês. Fica a gosto do... Exato. Fernando, estamos chegando, já são 9h40, estamos finalizando aí a nossa live, passou rápido, aula e tanto, tem que te agradecer. Passou muito rápido. Pela disponibilidade, pela sua disponibilidade, por essa aula aí que nos deu sobre a língua vêneta, sobre o Vêneto, pelo que a gente conversou sobre a Itália também, por essa necessidade, na verdade, de que tanto os descendentes quanto os italianos, todo mundo tem que entender que existe uma Itália fora da Itália, né? Uma Itália, inclusive, relativamente grande, né? E também importante para a própria Itália, tanto quanto para nós, brasileiros, a Itália é importante, né? E com suas línguas, com sua cultura, com suas festas regionais, com suas comunidades que ainda falam italiano e as cidades que ainda falam italiano, para falar de Serafina Correia, por exemplo, é uma cidade no Rio Grande do Sul que se fala italiano, né? Ou seja, então isso é bastante importante a gente sempre levar em consideração. Se você tem mais alguma consideração final a fazer, agradeço bastante a sua presença, Ricardo. Eu que agradeço o convite, né? Sempre que a gente tem um momento, enfim, para se expressar e também para explicar algumas coisas. A nossa ideia talvez era falar um pouco mais, mas o barco ali foi para um local que... Né? Então, sim, podemos marcar outras conversas, fazer um recorte, né? Seja diferenciado, mas eu acho que o cerne era justamente esse, né? Entender o que significa essa língua para nós descendentes de italianos, principalmente do Vêneto, né? E de que forma que a gente se une diretamente com a Itália e também para os italianos que queiram conhecer, né? Essa live, a ideia é que ela seja também se coloca nesses subtítulos, né, a legenda em italiano, para que a gente possa também fazer com que chegue até a Itália, pessoas interessadas na Itália que queiram entender um pouquinho mais dessa Itália presente aqui no Brasil. Né? Então isso é bastante importante. Vamos marcar outras conversas, agradeço imensamente a sua participação e quem sabe em breve nos veremos em Vêneto. E dunque così mi finisco la trasmissione in vivo col Veneto. Da ora ve son servo e strugon. Ciao. Perfetto, caro, grazie mille. Ciao. Ciao.